Fala, galera! Começa mais um episódio do Grego Teologia. Esse é o de número 62. Eu sou Rafael Pavanello e você me diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende os seus pais. Olha aí, Legião Urbana, pra quem conhece. Eu sou o Claudione Colevati, sou filho de Deus e disciplinado todos os dias pela sua palavra. Fala, galera! Eu sou o Diogo Freitas. Eu sou filho e tenho filho, e pela graça mediante a fé, sou salvo. Olha, rapaz, que isso. O cara chegou chegando, hein, Johnny? Você viu só? Tentando causar um impacto. Tá aqui, vendo? Pois é. Como vocês viram aí, queridos ouvintes, nós estamos com o nosso episódio número 62. O título é Pais e Filhos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão bíblica, né? Sobre a nossa relação aí de pais e filhos. Mas também, como vocês já ouviram, nós temos um convidado especial, mais do que nunca, hoje conosco aqui nosso querido amigo Diogo. Diogo, vou te dar aqui a oportunidade, se apresente, diga quem você é, da onde você está falando, o que você faz, para nossa audiência te conhecer. Vamos lá, primeiramente agradecer ao do Grego aí pelo convite, pela confiança. Eu sou cristão e tive o prazer, através da Igreja Presbiteriana de Penápolis, na onde eu congrego, conhecer pessoalmente os membros, né, do Grego. E é uma honra aprender com eles a cada dia e participar, estar perto. Estou aqui muito mais para aprender do que para contribuir com o assunto. É nada, o Diogo é modesto, mas vocês vão ver. Menino é bom. Diogo, é um prazer, cara, ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos pra esse papo aí que com certeza vai ser edificante, não só pra gente, mas pra quem nos ouve também. Mas antes, galera, vamos lá pros nossos recados. Pessoal, para você que nos acompanha, você sabe aí que nós temos uma parceria com a Amazon, né? Se você não sabe, está sabendo agora. Então, se você entrar no link aí do grego.com/Amazon, você vai ser direcionado automaticamente para o site da Amazon. E a partir disso, tudo que você comprar ali, a Amazon vai estar revertendo para a gente uma comissão. Você não vai pagar absolutamente nada mais por isso, né? A Amazon tem esse recurso na qual nós divulgamos a marca, e aí aquilo que você comprar, então ela retorna uma comissão para a gente, e isso a gente tem usado aqui no do Grego como investimento em recursos, né? É claro que esse dinheiro ainda ele é simbólico, então nós vamos juntando aos pouquinhos. Nós já conseguimos comprar uns microfones, né, pra gente gravar os vídeos, que estava bem ruim lá a nossa gravação de vídeos, e a gente pensa sempre estar investindo esse dinheiro de volta no canal. Então, se você quer nos ajudar, faça isso. Você pode entrar no nosso site, né, também vai ter lá um banner onde vai direcionar você para a Amazon, ou se você estiver no Instagram, você pode clicar no link da nossa bio. O último link lá também direciona você para a Amazon, aí você pode fazer as suas compras ali, você estará colaborando conosco. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Nós temos lá um vídeo por semana. Cada semana nós lançamos um vídeo diferente, com um quadro diferente. A gente quer, né, Johnny, voltar com uma assiduidade maior, né? Talvez 2 vídeos. Nós estávamos com 3 vídeos por semana, mas a gente tá sem tempo, né, cara? Exato. Mas aí, quem sabe, começa a aparecer mais membros aí, Diogo, mais outra pessoa que sabe mexer na internet aí, nos ajudar, né? Cara, quem sabe, ó, hoje o Diogo é um convidado, quem sabe ele não vira um membro assíduo da equipe. Exato. Vamos lá, né? Vamos orar pra gente aprender a mexer na internet. Pra aprender um pouco mais de teologia, mas quem sabe um dia, né? Olha aí. Então, querido ouvinte, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha os vídeos que você tem assistido com a sua galera. Se você está nos ouvindo aqui pelo YouTube, saiba que você pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast, tá? No Spotify também, nas plataformas aí do iOS, do Android também. Qualquer aplicativo, você digita lá do Grego, você já vai encontrar a gente e vai ter toda a nossa playlist de podcasts ali. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Johnny faz um trabalho semanal lá, postando várias coisas. Tudo aquilo que a gente basicamente movimenta nos canais está acontecendo lá no Instagram. Então, se centraliza lá, corre lá para que você possa ficar por dentro do nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá então para o nosso episódio de número 62.
Bom, Diogo e Johnny, nós, como já falamos, nosso papo hoje é sobre pais e filhos, e a nossa pauta aqui ela tá bem enxugada, mas é claro que a gente vai desenvolver aqui, né, alguns assuntos, e eu acho que a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, que nós podemos colocar na mesa já pra gente conversar, é uma pergunta polêmica, entendo eu, né, e aí vocês vão opinar o que vocês acham, mas, diante da sociedade que nós vivemos hoje, correria da vida que a gente vive e tudo mais, essa pergunta ela se faz pertinente. Então vamos lá, o cristão, aquela pessoa que se diz cristã, ela pode decidir por não ter filhos? Se ela fala, não, eu não quero ter filhos, eu me casei e tudo, mas eu prefiro optar por não ter filhos, eu quero pensar, né, nas outras coisas, na minha carreira, quero pensar aqui na minha vida social e tudo mais. O que vocês acham? O cristão, ele pode optar por não ter filhos? Eu deixo pro Diogo começar, né? Ele é o convidado. Olha, já jogou Diogo. A bucha no colo do Diogo, rapaz. Sirva-se a mesa. Isso não foi nem combinado, não estava na pauta que eu ia começar. Mas realmente quando, né, o pessoal do Grego me chamou para participar, foi um dos questionamentos que eu também me fiz, né? E se eu, como cristão, eu poderia decidir por não ter filhos. E aí eu fui buscar, né, ler um pouco a palavra, ler alguns livros que eu tenho aqui, e alguns pastores que eu estava lendo, eles usaram uma referência de Gênesis 1:28, né? Ele que diz assim, Deus os abençoou, falando de Adão e Eva, né, que estavam no jardim. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Né? Então eu acredito que é um mandamento bíblico que nós cristãos somos estimulados, instigados a ter filhos, né? Já que nós somos férteis, claro aqui que a gente não pode generalizar, né? Mas todos aqueles que são férteis são convidados a multiplicar e encher a terra, né? Como fala aqui em Gênesis 1:28. O Diogo iniciou bem sobre essa questão do casal cristão. A gente tá falando de casal cristão, né? O grande questionamento é que às vezes o que eu não gosto é aquela afirmação que o casal cristão que não quer ter filho é pecado. Eu acho que é uma discussão mais ampla. Todo casal cristão, como o próprio Diogo já adiantou, utilizando de Gênesis, que ali fala sempre sobre multiplicação, a questão é observar, talvez, qual a motivação do coração desse casal para não ter filhos, uma vez que nós temos ordenanças na Bíblia para ter filhos. Eu acho que isso para todo cristão tem que ficar claro. E aí o meu problema com essa questão entre um casal cristão não ter filho é qual a motivação. Se a gente colocar como motivação para não ter filho a vida social, a projeção da carreira, e aí sempre vai atrasando, ou mulheres que às vezes não querem ter alteração no corpo, ou que são motivações egoístas, aí nesse sentido eu acho que é um problema. Eu acho que o problema em si de não ter filho não é pecado, mas a motivação pelo qual você não quer ter filho, que é um problema que vai contra uma ordenança divina. Até porque um dos propósitos do casamento, nós sabemos que é a questão de procriação, de multiplicação. Então, e é uma coisa interessante, que eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos, que é assim, os próprios casais cristãos que têm filhos, é a questão que Deus utiliza para que a sua igreja aumente, porque você é pai e mãe cristã, você vai ensinar o seu filho a ser um cristão. É uma forma também da própria igreja crescer, né? Então, acho que é um tema complexo, mas eu acho que eu sempre foco na motivação. Qual a motivação para esse casal não querer ter filho? Já que vocês dois trouxeram Gênesis para a conversa, eu gostaria de colaborar com esse ponto. Eu acho assim que, realmente, quando nós olhamos para Gênesis 1, parece ali que nós temos uma ordem direta que Deus dá à humanidade para que eles se multipliquem. E claro, né, necessariamente essa ordem ela seria cumprida pelo ato de ter filhos. Acho que é importante nós dizermos também que Gênesis ele faz parte de um documento maior. Gênesis, ele é o primeiro de 5 livros, né, que nós conhecemos como Pentateuco, e ali nós temos toda a base da lei, toda a cosmovisão do povo judeu. Então, Gênesis, ele foi necessariamente escrito para que nós pudéssemos entender as nossas origens, para entender quem nós somos, para que sentido fazemos da vida.
pra gente compreender o nosso lugar no mundo, nosso relacionamento, não só com Deus, mas com os próprios outros seres humanos, com as criaturas e etc. E aí, então, Deus, através ali, Moisés, né, sendo aí o autor maior do Pentateuco, ele vai, então, e escreve isso como uma base teológica, uma base histórica de Israel, e ele estabelece ali alguns fundamentos que vai dar uma visão universal para essa comunidade que será uma comunidade pactual depois, uma comunidade que será chamada povo de Deus. Então, veja, não é simples informações que nós estamos lendo no texto. Quando a gente olha para o texto de Gênesis, é uma história teológica, né, e obviamente aí pode ser levantada a questão aqui que essa história está sendo contada ali com um tom poético e tudo mais, ok, mas é uma história teológica formadora de quem nós somos e como deveríamos pensar. Então, quando a gente lê o texto propriamente dito, né, que é Gênesis 1, a partir do verso 26, diz assim, ó: "E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, sujeitem-na, né? Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra." Vocês tocaram num ponto, o Johnny falou muito da questão da motivação e como que o ato de nós termos filhos também implica necessariamente pro avanço da igreja. Eu queria ir um pouco mais além, Johnny, porque assim, o texto complementa dizendo que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher os criou. Depois, então, de a gente ter sido criado à imagem e semelhança, cara, Deus nos ordena a fecundidade. É logo depois, no verso 28, então, olha, vocês precisam ser fecundos, se multiplicar. E assim, a ideia de imagem e semelhança para mim aqui tem um significado muito importante também, porque a palavra hebraica, quando a gente pesquisa para saber o que é a imagem aqui, né, é uma construção de uma imagem do rei, uma imagem régia. Funcionava assim, ó, o rei ele não tinha como estar pessoalmente em todos os domínios do território do reinado. E o que ele fazia? Ele mandava construir essas imagens e ele espalhava essas imagens por todo o reino. Para quê? Para que o povo lembrasse da sua autoridade. E aqui a imagem de Deus ela pode ser interpretada com o sentido de que nós, seres humanos, nós somos então representantes de Deus na criação, ou seja, nós refletimos a glória de Deus no mundo. Então, para a gente ser representante de Deus na criação, ele nos diz para que nós sejamos férteis, para que nós nos multipliquemos, para que nós continuamos a representar Deus na criação de geração em geração. Então, um dos aspectos aqui para mim de imagem e semelhança tem a ver com essa ideia, ou seja, nós precisamos entender que a procriação ela faz parte da imagem que nós recebemos de Deus. Se a gente pensar na questão de Deus, a questão da trindade em si, a própria questão da trindade existe o Pai, existe o Filho, existe uma questão familiar na própria trindade. Então, eu vejo que ser imagem e semelhança de Deus também diz respeito a representar na criação essa relação de pai e filho. Então, assim, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para perpetuar a imagem de Deus da criação, e para isso nós precisamos que o ser humano continue existindo, e isso só é possível por meio de filhos. Então, queridos, eu acho que não me parece algo opcional aqui, o cristão não ter filhos, né? O que vocês acham a respeito disso? Eu entendo também que é muito clara, né, a mensagem, quando a gente lê no Gênesis 1:28, né? O 26, a partir do 26, né, que fala da criação do homem e da mulher, a imagem de Deus. Eu acho que fica muito claro pra gente, porque a partir do momento que nós somos férteis, a gente tem que ocupar a terra. Por que eu vejo isso? Porque nós somos ensinados que nós temos que sair no mundo e pregar o evangelho. Então, como que o povo de Deus, como que a gente vai pregar o evangelho só e a nossa sequência, como que vai dar continuidade? Já pensou se a gente não tivesse filho? A geração cristã acabaria em 50, 60, 80 anos, que é a estimativa de vida, em média aí. Né? Então a geração cristã ela se acabaria. E como que a gente ia pregar o evangelho a todos os confins da terra se nós não seguirmos esse mandamento bíblico, que é multiplicar-se e ter filhos, né? Exato. Rafa, foi como você explanou bem. Não faria sentido o propósito do casamento se não houvesse um dos propósitos do casamento, a procriação. Como você bem falou sobre a questão de Gênesis, a gente já falou sobre essa questão de multiplicação, que está muito claro. O próprio Nicodemos ele fala que uma igreja pais cristãos que têm os seus filhos
desde a infância sendo criados nesses princípios, são os cristãos que possuem de uma maneira, assim, uma base melhor, entendeu? Então, a igreja não é feita de quem tá lá fora, mas tem que ter a base. E a base, normalmente, são os próprios filhos de cristãos que vão mantendo essa base e buscando quem tá lá fora. E é interessante porque se a gente segue uma leitura lógica do texto, Deus ali em Gênesis, ele dá funções para tudo aquilo que é criado. Ele deu funções para os luminares, tanto do dia quanto da noite, ele deu função para os animais, e Deus também estabeleceu uma função base ali, né, para o homem e para a mulher, para que eles pudessem manter essa criação em pleno funcionamento. E a ideia é, vocês vão fazer isso tendo filhos. Então, assim, é um mandato cultural, né, a gente estuda teologia reformada aí, acho que o Diogo já deve ter visto isso no IRSP, se não viu vai ver, mas tem vários mandatos que são distribuídos ali no livro de Gênesis ao homem, mandato social, mandato espiritual e o mandato cultural. E ali o mandato cultural é duplo. O homem precisa encher a terra e governar a criação como representante de Deus, que é a ideia de imagem e semelhança. E isso se perpetua, obviamente, né, pela ideia de criação de filhos, de geração de filhos. E assim, é importante acho que a gente falar aqui. A gente não tá falando daquele casal que em algum momento vai ter, mas não tem ainda, porque assim, eu acho que cada casal ele conhece o seu planejamento, cada casal ele entende qual é a melhor hora para ter filhos, né? Agora, um casal que nunca quer ter filhos, aí como o Johnny falou, eu acho importante, ele precisa sondar o seu coração, precisa encontrar qual é a motivação que está levando essa decisão. Porque como eu falei no começo aqui, cara, do ponto de vista da nossa sociedade, os filhos são o quê? Os filhos são um fardo. Os filhos atrapalham a vida do casal, eles criam dificuldades, entendeu? Aí atrapalha a projeção numa carreira profissional e tal. Então a sociedade, ela traz essa pegada, sabe? E aí nesse aspecto em si, se as pessoas decidem nunca ter filhos por esta razão, a gente tem aqui um egoísmo, cara, e egoísmo é pecado, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com, realmente o Johnny levantou muito bem, a questão da motivação do coração. Uma outra coisa só, que o Diogo colocou, cara, hoje nós temos aí uma estatística, parece que a população religiosa que mais tem filhos, você sabe qual é? Muçulmano? Os muçulmanos, cara. Eles têm uma média de 3,7 filhos por mulher. Agora, parece, se eu não me engano, o cristianismo tem, acho que 2,7, uma coisa assim. Agora, você extrapola isso pra frente, você vai ver que daqui a pouco, como o Diogo bem colocou, nós não teremos mais cristãos no mundo. Entende? Por quê? Porque, obviamente, que temos o aspecto do proselitismo, né, da pregação do evangelho, mas como foi colocado também aqui, a base é que pais cristãos gerem filhos que, tecnicamente, podem continuar o legado, no caso, continuar aqui a fé dos pais. Mas se a gente for pensar dessa forma, realmente, como o Diogo colocou aí, nós vamos ter um problema no futuro, porque nós não teremos mais o cristianismo. Por quê? Porque nós não multiplicamos mais. Tem se a gente for ver lá em Provérbios 22:6, trabalhando isso, ele fala assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, assim, o que a gente subentende? Se nós somos cristãos, nós vamos instruir os nossos filhos, né, segundo os mandamentos bíblicos, e ele vai seguir, vai passar anos, e ele não vai se desviar dos caminhos dele, né? Então, essa questão das projeções, se nós ficarmos, né, ponderando essas dificuldades de criação de filho, porque muitas vezes atrapalha na questão da carreira profissional, ou a gente perde um pouco de liberdade, ou até mesmo a gente tem medo da sociedade, porque ultimamente a sociedade está muito perversa, né? Se a gente utilizar esses motivos para evitar ter filhos, né, a gente acaba, é o que o Rafa comentou, né? A gente vai deixar que outras religiões dominem o ambiente e a pregação do evangelho ela fica restrita, né? Eu estava lendo um livro do reverendo Augusto Nicodemos, que é Cristianismo Facilitado. E dentro desse livro tem uma pergunta lá: é pecado não ter filho? E a última frase do livro é interessante. Ele fala assim, ó: decidir não ter filho não é pecado, segundo ele, né? Mas é uma opção por um caminho perigoso, que pouco tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Ele fala que não é pecado, mas é um risco que a gente tem que saber se a gente está disposto a correr, né? Porque é muito perigoso. E só complementando, quando a gente fala de motivação, às vezes eu entendo bem o que o Rafa falou. Com certeza, cada casal, eles podem ter um planejamento. Olha, nós vamos ter filho daqui 2 anos, 4 anos, sei lá, né? Ou então quando aparecer tal... Não sei, aí é questão de planejamento. Só que a gente tem que ficar sempre bem, talvez, pensativo e entender que
ter filho também é ter fé em Deus. Sim. Porque nós sabemos que quem vai suprir todas as nossas necessidades é o próprio Deus. E nós buscamos então sabedoria em Deus para que nós, dentro dessas escolhas que a gente... Eu li o livro do Weber Campos Jr., que fala sobre tomando decisões segundo a vontade de Deus, que fala sobre vontade preceptiva, que entra dentro disso daí. Quantos filhos eu devo ter? É uma coisa que você vai pedir sabedoria a Deus e você e sua esposa vão decidir. Mas ter filho também é crendo que Deus vai suprir todas as necessidades e que você está cumprindo uma ordenança do Senhor. Nossa, é maravilhoso ter amigos que leem, né? Porque eu li o livro do Augusto Nicodemos, eu li o livro do Weber Jr. Isso é maravilhoso, cara. Eu tô bem acompanhado. Mas ó, é interessante esse papo, porque olha só, a gente não vai encontrar na Bíblia, cara, nenhum tipo de proibição de métodos contraceptivos. É importante a gente falar sobre isso, porque... Por quê que eu tô falando? Porque a gente tá falando de controle de natalidade, que obviamente, né, o casal decide quando vai ter filhos. E a gente não encontra nenhuma proibição nas escrituras, mas é bom lembrar que não é o ato do controle de natalidade que mede se a questão é certa ou errada, mas a motivação por trás disso. Eu acho que esse é o fator primordial da questão. Por isso que nós estamos batendo nessa tecla. O Augusto Nicodemos colocou aí que não entende como pecado, mas é algo perigoso. O que ele quer dizer com algo perigoso, sabe? Ele está dizendo exatamente isso. Olha, precisa observar o que está levando você a não optar por filhos. Porque dependendo do que está levando você a não optar por filhos, pode se configurar um ídolo no seu coração. E idolatria é pecado. Entendeu? Exato. Ele, hoje em dia, né, ainda mais com esses momentos que nós estamos passando aí, a questão financeira, ela pesa muito, né, na decisão de ter 1, 2 ou mais filhos, porque a gente sabe aqui o preço da fralda, né? Rapaz, nem me fala, cara. O preço da gasolina para ir buscar a fralda, né? Então, mas eu estava lendo aqui Salmo 127 e ele fala assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos de guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljada cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então ele fala pra gente o seguinte, né? Não adianta a gente ficar pensando que é muito caro ter filho, porque quem vai dar o sustento, né, é o Senhor que sustenta. Não adianta você trabalhar arduamente se não for o Senhor que... a gente trabalha arduamente, acorda cedo, mas quem provém tudo que nós necessitamos é Deus. Né? Então a gente tem que confiar na palavra e seguir os mandamentos dele, multiplicar-vos, né? Você vê como falta para nós um princípio evangélico de viver, né, cara? Porque se nós não optarmos por isso que o Diogo acabou de colocar, nós estaremos sendo moralistas, porque nós achamos que por nossas próprias forças nós podemos, sozinhos, sem a intervenção de Deus, dar conta dos nossos filhos. Isso é o que, senão um moralismo pregado? Porque o Evangelho vai nos dizer que nós não somos capazes de nada sem Deus. Nós precisamos de Deus. Então, até na criação de filhos, até para nós pensarmos em termos filhos, nós precisamos pensar de forma evangélica, porque se nós não estivermos centrados no Evangelho na nossa vida, inclusive nesse assunto, nós estaremos incorrendo em erro, seja no lado moral ou seja no lado relativista, né? Que é um outro perigo também. Então, muito bem colocado, Diogo, esse texto é muito importante. E acho que só para arredondar e finalizar, uma coisa que a gente talvez tenha esquecido de falar aqui é que eu não lembro de fato, talvez, o texto, mas a questão de ter filhos, porque quem vai cuidar do pai na fase quando ele estiver idoso são os filhos. É uma forma de Deus também cuidar do velho, porque você educa o seu filho nos caminhos do Senhor e ele vai saber que quando o pai foi velho, ele vai ter que criar do pai e da mãe. Bom, querido ouvinte, então nós falamos um pouquinho aí a respeito, né, dessa questão de se o cristão pode, né, optar aí por não ter filhos. E aí você ouviu aí as nossas considerações. Comente aí embaixo, você concorda, discorda, o que você acha. Mas o próximo ponto aqui que nós queremos colocar, então,
bom, ok, segundo o acordo que nós entramos aqui, nós três, sim, o casal cristão deveria sim ter filhos, né? Se não há nenhuma impossibilidade, é claro, fisiológica aqui, eles deveriam optar por ter filhos, mas, ok, vamos ter filhos. Mas como que nós podemos, então, criar esses filhos no caminho de Deus, para que os nossos filhos possam seguir os passos que nós estamos seguindo, né? E aí tem muitas implicações aqui que eu quero também conversar com vocês, mas vamos lá. Como criar os filhos, né, no caminho do Senhor? Cara, eu acho assim, a gente sabe que os pais, eles são responsáveis diretos pela educação dos filhos, né? E por isso a gente tem que ter sempre que todo pai, ele tem que ensinar o filho no temor do Senhor, né? Com amor incondicional, nessa questão do senso de responsabilidade e sabedoria. É como o Diogo já até citou Provérbios, Provérbios 22:6, é isso? Sim. Né? Em que ele... Fala o texto novamente aí, Diogo, pra mim, por favor. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, é muito legal essa questão de Provérbios, porque a gente sabe que aí não é nada de profecia, é uma questão de sabedoria, né? Não quer dizer que todos os filhos que você ensinar, ele vai percorrer esse caminho, porque a gente sabe que engloba outras coisas mais profundas dentro do cristianismo. Mas como que é interessante, quando ele fala no caminho, é essa questão de ensinar o filho, ele vai ser ensinado com a presença do pai durante toda a vida. É durante todo esse trajeto de vida de cristianismo do pai, em que ele vai estar incutindo na cabeça do filho essa questão de obedecer aos mandamentos do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo, em que o pai ele vai direcionando o filho para ter uma vida cristã a partir do momento em que ele alcançar essa maioridade, né? E aí ele vai ser pai de outras crianças e irá transmitindo isso daí, né? Então, eu acho que começa principalmente por essa questão do pai utilizar da sabedoria, da palavra do Senhor, inculcar isso no filho, tá? Para que o filho possa, ao se desenvolver, aí crescendo, vendo os passos do pai, o filho também vai permear por esse mesmo caminho que é de servir ao Senhor. E tem isso que o Johnny falou, pelo menos para mim faz bastante sentido, né? E lendo o livro do Reverendo Augustus, que foi indicação aí do grego, né, para mim, ele começa uma outra pergunta que é assim, o que a Bíblia diz sobre a educação e a disciplina dos filhos? E ele começa a resposta muito simples. As escrituras partem do princípio que as crianças são pecadoras e já nascem manchadas pelo pecado e inclinadas a todo tipo de mal. Então, isso é uma coisa que já está dentro do coração da criança. A gente já nasce em pecado. Se nós não tivermos essa fundamentação, né, se a gente não instruir a criança segundo os objetivos bíblicos, como que a gente vai, né, durante o caminho, conseguir plantar essa semente, né, no coração da criança? Eu sei que nós não somos o Espírito Santo que vai fazer a conversão dessa criança, né? Tudo isso vai depender da vontade de Deus. Mas é uma forma, acredito, de, né, nós proclamarmos o Evangelho dentro de casa. Eu acho que é o princípio que a gente tem de proclamar o Evangelho dentro da nossa própria casa, para os nossos próprios filhos. Nós ensinamos os nossos filhos sendo modelo. Sim. Por exemplo, se eu sou um pai que sento com meu filho para ler um livro, para ler a Bíblia, para às vezes um trechinho, e meu filho vê eu crescendo, vê eu fazendo isso, é algo que eu vou estar colocando, já inculcando na cabeça dele. Por exemplo, o Rafa, a gente falava agora há pouco, o Benjamin, ele gosta de cantar. A música já está com ele. Por quê? Porque desde cedo ele veio pegando o violão e cantando. Aí esses dias ele pediu para pegar o violão. Então, você sendo modelo, né? Claro que não querendo ser igual a Paulo, é o que Paulo fala em 1 Coríntios, que ele pede para que os discípulos de Paulo sejam imitadores dele como ele era de Cristo. E nossa missão é ser imitador de Cristo para que o nosso filho imite os nossos passos para ele de fato ser imitador de Cristo. Olha, fundamental esse texto que vocês trouxeram, e eu acho que já foi dito tudo, né? Realmente, provérbio não é profecia. Porque senão a gente o pai entra em parafuso aqui, né? Porque, olha, se você ensinar a criança no caminho que deve andar,
quando crescer ele não vai se desviar. E se a criança desviou? Quer dizer que ou o texto está errado ou eu ensinei errado. Exato. Então, assim, realmente, quando lemos Provérbios, não podemos enxergar como profecia. Mas o Johnny falou algo que é importante também, porque colocou assim que nós precisamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Obviamente, o Johnny está se fazendo uso dos textos de Provérbios, né? Fala muito sobre isso também. Tem um versículo que é o 14:26, Provérbios 14:26. O sábio ele diz assim, ó: no temor do Senhor há firme confiança, e seus filhos terão lugar de refúgio. Veja que ele diz que é no temor do Senhor que os filhos terão lugar de refúgio. E acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa ideia de temor, porque quando a gente fala de temor, a primeira coisa que vem na nossa mente às vezes é medo do castigo. E não é essa a ideia quando a gente está falando biblicamente do temor do Senhor. É a ideia de sabe quando você tem um maravilhamento por alguém? E o fato de você ter esse maravilhamento por essa pessoa, isso acaba levando você a não querer entristecer essa pessoa, você não quer desonrar essa pessoa. Então, quanto mais você tem temor pela essa pessoa, mais você admira ela, mais você quer acertar com ela. E essa é a ideia de temor no Senhor. E aqui cabe muito bem essa ideia que foi colocada por vocês aqui, do modelo, do exemplo, porque se o pai vive no temor do Senhor, se o pai é aquele que tem um maravilhamento por Deus, a ponto de se admirar completamente por Deus, de louvar a Deus, porque, queridos, a gente só obedece aquilo que a gente ama, a gente só se devota àquilo que a gente ama. Então, se nós amamos a Deus, se nós temos esse temor, que é esse maravilhamento, não é um medo do castigo. Romanos, Paulo já deixou claro pra gente que nós somos cristãos, já não há mais condenação em nós. Então, o temor aqui não pode ser medo, tem a ver com esse maravilhamento de olharmos pra Deus, e por causa disso, se o pai tiver isso, se ele olhar pra Deus com maravilhamento, ele quer fazer a vontade de Deus, ele não quer entristecer a Deus, ele não quer desonrar a Deus, aí o texto diz então que nesse temor os filhos encontrarão um lugar de refúgio. E é interessante que ao longo da história da interpretação desse texto que o Diogo trouxe pra gente, de Provérbios 22:6, a ideia de ensinar o caminho parece ter uma forte ligação com o Shema, que está lá em Deuteronômio 6. Em Deuteronômio 6, a partir do verso 4, está escrito assim, ó: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa frase em hebraico é conhecido como Shema, né? Que eles sempre repetem isso aqui, se eu não me engano, 3 vezes por dia. Então, aí o verso 5, ó: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E olha só o que vi a partir do verso 7. Você as inculcará em quem? A seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, e olha só, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A ideia realmente aqui parece estar ligada, né? Parece haver uma consonância entre esses dois textos, que é, enquanto estiver andando pelo caminho. Isso dá o que vocês já colocaram aqui realmente. Essa ideia de, enquanto o filho vai crescendo junto ao pai, é necessário que ele conheça através do pai a lei, a vontade de Deus, que Deus é o único Deus verdadeiro, que nós amamos a Deus de toda a força, com o coração, com o nosso entendimento. Todos esses ensinamentos ao longo do crescimento da criança, obviamente vai ser conforme ela está olhando para os pais. Nós sabemos, cara, que existe essa questão mimética do filho. Ele olha para os pais e ele imita a fala, ele imita os gestos, ele tem essa questão. Então, quando o filho olha para o pai e vê o pai como um exemplo, obviamente, então ele vai crescer, né? Não, como nós falamos, não é um mandamento, mas é uma questão de sabedoria, é uma questão, como se diz, geralmente é sábio que você faça isso, porque geralmente é o que acontece quando o filho olha para o pai, né? E agora, como que a gente pode contextualizar isso hoje, né? É preciso que os filhos olhem pra gente e vejam que nós estamos, obviamente, vivendo no temor do Senhor. Ou seja, nós precisamos passar o exemplo no cuidado que nós temos ao falar, ao agir, como nós aplicamos a correção aos nossos filhos, como que nós tratamos a mãe deles, como que nós tratamos as pessoas que vêm à nossa casa, a forma como nós olhamos, como nós nos relacionamos, sabe? Então, nós precisamos parar e pensar se nós estamos sendo pais exemplares, porque, olha, irmão, querido ouvinte, eu falo irmão aqui como se eu estivesse dando aula, né? Então é uma mania. Mas nós, pais, precisamos conhecer a instrução de Deus
suficientemente para que nós possamos caminhar nela e ser exemplos para os nossos filhos. Porque é o seguinte, se os nossos filhos, eles não copiarem as nossas boas ações, eles não vão copiar qualquer ação lá por fora, eles vão copiar as nossas más ações, porque nós somos exemplos. Então, muito bem trazido esse texto pelo Diogo, né, desenvolvido pelo Johnny. Eu acho que esse é o caminho mesmo, tem a ver com o exemplo, tem a ver com a ideia de o ensino, obviamente, oral. Nós precisamos ler a Bíblia com nossos filhos, ensinar para eles os conceitos, as doutrinas cristãs, mas o exemplo fala mais alto, então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Só dando um exemplo aqui agora, né, de um relato de pai, né, o Johnny falou que o Benjamin, né, pediu para trocar violão. É claro, porque o Johnny, ele toca violão, ele sabe tocar, ele deve ver o Johnny tocar violão sempre, né? E eu sou biólogo, eu sempre estou mexendo com bichinho, estou falando, estou estudando aqui para preparar minhas aulas, nos meus livros tem bicho, e o João, ele adora bicho. Ele vê um grilo, ele pegou um grilo hoje e ficou cuidando do grilo, colocou dentro de uma caixinha, ficava andando com o grilo para lá, com o grilo para cá, ele vê besouro, ele quer guardar, ele vê libélula, ele vai... Então, é a imitação que é um exemplo que nós damos para os nossos filhos, né? Então, isso é um exemplo prático, que se ele nos vê lendo a Bíblia, né? Indo à igreja, aos cultos, sendo temente a Deus, fazendo oração juntos, né? Nas refeições, ao deitar, ao se levantar, isso vai ficar inculcado na cabeça dele, né? Só um comentário prático aí do cotidiano. Perfeito, Diogo. Agora, queridos, parte de como criar os nossos filhos no caminho do Senhor, essa, né, como cristãos que somos, essa é uma das obrigações que nós temos como pais para com os nossos filhos, mas parte dessa criação também está a questão da disciplina. Né? Nós não só ensinamos, mas como também corrigimos aquilo na qual eles aprendem, às vezes, de forma equivocada. Mas com relação, então, às nossas obrigações para com os nossos filhos, que são muitas, nós poderíamos elencar várias aqui obrigações, né, que os pais têm para com os filhos. Mas, em se tratando de correção, nós devemos corrigir nossos filhos? Como devemos fazer isso? Essa questão de ensino, ela é muito... Não que seja complexa, é que a gente vive hoje numa questão cultural em que a gente estava falando até em off agora há pouco, em que vai discordar muito de princípios bíblicos, né? E aí que entra a questão do pai ter o conhecimento, né, da palavra do Senhor para que ele possa utilizá-la como ferramenta para disciplinar e corrigir o seu filho, né? Então, a primeira coisa é que o pai tem que conhecer a palavra do Senhor para ele poder, de maneira sábia, como agir nessa correção do filho. Então, eu acho assim, os filhos eles precisam de amor, atenção, mas também de disciplina. E às vezes a própria repreensão, ela vem para o próprio bem dos filhos. Então, todo pai cristão, ele tem que repreender, disciplinar o seu filho. Em alguns momentos, pode ser que seja necessária a utilização de uma vara. A vara no sentido de um castigo físico, né? Provérbios 13:24, ele fala, né? O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E o que é interessante aqui? A gente tem que entender que toda criança, né, ela, como eu ouvi bem o Nicodemos falando, apesar que o Diogo começou bem, né? Já citou o Nicodemos várias vezes aqui, já tá mostrando que tá bem na questão formada. Já tá, né? Convocado pro próximo episódio. É que no curso que eu tô fazendo lá, eu tô tendo só aula dele, né? Então, sim. Ele que, por enquanto, ele que tá me ensinando aí alguns passos. Tá em boas mãos. Eu acho que já tô até entrando naquele questionamento da questão de repreender fisicamente. Se eu posso entrar já nesse mérito? É isso aí, vamos lá. É pra entrar mesmo, né? Então, o que a gente tem que entender? O nosso filho, ele é nascido em pecado, então ele não é nenhum anjinho. E ele é propenso a, como qualquer adulto que não está em Cristo, se direcionar a fazer o mal. Imagina, minha filha é um anjinho, né? Cara. Você vê ela ali quietinha, dormindo, ela não é a coisa mais linda, gente. Então, todo pai que já foi repreendido e disciplinado, e é disciplinado todos os dias por Deus, porque nós ainda escorregamos, temos as nossas falhas, né? E às vezes a disciplina de Deus dói muito em nós, né? Nós também vamos ter que disciplinar e fazer correção de rotas.
né? Às vezes nosso filho está indo por um caminho, a gente tem que corrigir. Em alguns momentos, é claro que você vai sempre partir para a questão de diálogo, para o ensino, né? Conversando, dialogando. Só que existem alguns momentos em que só a conversa não vai resolver. E aí a punição física ela serve como de alerta. E ninguém que está falando aqui, eu não estou sendo favorável a espancamento, a qualquer tipo de punição à criança. Não é isso. Eu estou falando de uma punição bíblica, né? No sentido de você dar umas palmadas, assim. Por que não? Para o seu filho entender que toda ação, toda desobediência traz uma consequência. E ele tem que ser responsável por essa consequência. Então, dentro dessa questão de ensinar a criança no caminho, como nós já falamos, né, durante o caminho, terão processos de desobediência sim. E é nessa correção de rota, em vários momentos, o diálogo vai resolver, mas e quando não resolver, o que nós fazemos? Aí é a hora que o pai entra com a ação, dá umas palmadinhas, o filho entende o recado e ele vai evitando, ele vai falar, opa, se eu fizer isso de novo, estou desobedecendo meu pai. E tem uma consequência, né? Eu concordo com o Johnny plenamente pelo seguinte, né, o Reverendo Augusto, né, pra mim... Liga pro Augusto Nicodemos aí, vê se ele tá disponível lá. Diogo hoje tá inspirado, meu irmão, ei, alegria. Eu tava ouvindo uma pregação dele, e ele fala primeiro, né, que a palmada, ela não tem que ser a nossa primeira atitude, né? A gente tem que conversar, explicar, né? Mostrar que biblicamente nós somos pecadores, nós somos propensos ao erro, né? Por conta do nosso coração, mas ensinar. Se esse erro persistir, a gente tem que disciplinar o nosso filho, né? Então, eu até tenho Provérbios 19:18 fala: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Então a gente tem que realmente disciplinar o nosso filho, mas ele fala que essa disciplina ela não pode vir com raiva, com rancor, né? A gente tem que disciplinar o nosso filho com amor, né? Dar uma palmadinha, explicar para ele, não vir deixar a raiva tomar conta do nosso coração e a gente corrigir ele, né? Dar a palmadinha nele ali no momento da raiva. A gente tem que orar, pedir para Deus sabedoria e sim, se for o caso, tomar essa atitude de dar uma palmadinha, né? O Johnny comentou uma coisa na questão cultural e a gente vive sobre um estatuto, né? Tem um estatuto da criança e do adolescente, que é uma lei de 2014 que foi sancionada, que proíbe os pais ou os responsáveis, né, de dar essa palmada. Eu só vou ler aqui o artigo 18A, ele fala assim, ó, para fins desta lei considere 1. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento, lesão. Então aqui, a lei, eu acredito que às vezes a gente interpreta mal essa lei, essa questão cultural, né? Porque ele fala ação de natureza disciplinar, punitiva, com o uso de força física. É claro que a gente tem que dar uma chineladinha e a criança tem que perceber que a gente está corrigindo ela, mas não ao ponto de ferir, de lesar, de humilhar emocionalmente essa criança, de deixar ela com medo da gente. Ela tem que entender que aquela punição que a gente está dando para ela é uma punição com amor, para o futuro, né? Pro bem dela no futuro. Por que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da lei da palmada? Porque assim, se a gente não corrigir, né, o nosso filho agora, nem que seja com uma palmadinha, lá no futuro a nossa criança vai dar problema para o Estado. O Estado vai ter que gastar dinheiro com ela para poder correr atrás dela, para prender ela se for o caso. Então eu acredito que sim, que nós temos que corrigir, claro, com amor, né, não utilizando do momento de raiva, e muito menos lesando o filho com, né, a gente vê bituca de cigarro, deixando criança com o olho roxo, né, longe disso, é uma disciplina com amor mesmo, né. Eu gostaria só de deixar Provérbios 3 fala o seguinte, 3:11 fala assim, ó, 3:11-12, fala, olha, meu filho, isso vai para os filhos, tá falando claro, porque é para nós e também para os nossos filhos, ó, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, que aqui é Deus, nem se aborreça com a repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. É um ato de amor a disciplina ao filho. Disciplinar o filho é um ato de amor. Exato, está ligado, exatamente.
É que a recomendação ali do uso da vara em Provérbios assusta os leitores de hoje, né? A gente parece algo assim, muito mais além do que aquilo que o texto em si quer dizer. Cara, muitos estudiosos vão defender que o uso da vara da disciplina ali não tá exclusivamente falando, ou necessariamente falando de castigo corporal, apesar de também ser isso também. Mas ali tá falando de punição, ou seja, é preciso que haja algumas consequências, né, que sejam capazes ali de levar a criança a entender que o ato que ela cometeu foi equivocado. E isso envolve também uma repreensão verbal, uma repreensão racional, como vocês colocaram aqui. Até quando o pai vai dar uma palmada na criança, vai dar aquela chinelada, aquela havaiana, não de pau mais, né? Agora não tem mais havaiana de pau. Mas quando vai corrigir ali o filho, eu entendo, eu sou um pai muito novo ainda, né? Minha filha tem 1 mês e pouquinho, então assim, eu vou aprender muito ainda. Mas eu entendo que quando for necessário aplicar a correção, mesmo que se utilizando aí de uma palmada, é necessário que essa palmada venha acompanhada da explicação para a criança do porquê que ela está recebendo aquele castigo, para que ela entenda que ela é amada pelos pais, mas ela agiu de forma equivocada. Então isso é parte da correção. É o que vocês dois colocaram, é a correção, mas que ela vem acompanhada do amor, né? Vem acompanhada aí mostrar que existem limites, e existem consequências caso os filhos ultrapassem esses limites. Mas tudo isso, obviamente, num ambiente de amor, num ambiente de prazer, né? Tudo mais. E assim, quando a gente lê o livro de Provérbios como um todo, né? Para aqueles que criticam essa parte do texto da vara da disciplina, quando a gente olha para o texto do livro completo de Provérbios, a gente vai ver ali que o livro, ele condena de forma implícita ali o disciplinador severo, ele não dá margem para isso. Então assim, os pais que tratam seus filhos de forma brutal, eles não podem se esconder atrás dessa doutrina da vara da disciplina de Provérbios, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem absolutamente nada a ver, então fique claro isso daí. Mas eu queria colocar aqui sobre essa questão de vocês colocaram, né, no começo aí que às vezes algumas pessoas acreditam que as crianças são naturalmente inocentes, né? São puras, a sociedade é que estraga essas crianças, né? Elas não têm nada a ver com isso, então por isso que nós não deveríamos impor nenhum tipo de castigo sobre a criança e tal. Eles falam que a criança é como se fosse uma folha em branco, né? Exato. Que a gente vai preenchendo essa criança. Essa é uma filosofia de John Locke, né? Que diz que todo ser humano é uma tábula rasa e que a sociedade é quem o corrompe. Mas, bem Locke mesmo, né? É bem Locke, né? seu Locke. Exato. Mas é interessante que tem um texto de Provérbios também, no 22:15, Provérbios 22:15, que diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja, o texto diz que o coração da criança já é naturalmente corrompido. Nossos filhos, eles são preciosos, obviamente. Eles são portadores da imagem de Deus. Só que, ao mesmo tempo, nossos filhos são pecadores hereditários. E pode ser algo desastroso se os pais não conhecerem o potencial da maldade que há no coração dos nossos filhos. Isso pode ser desastroso porque a gente não vai corrigi-los da forma que deveria corrigir. Então, assim, eu acho que, embora o cerne da educação dos nossos filhos, ele exige muito mais do que a disciplina, claro, mas não requer menos que isso também. Então a gente precisa estabelecer claramente os limites, a gente precisa estabelecer que há consequências, nós precisamos impor essas consequências de forma firme, mas sempre com amor, sempre com compaixão, né? Sem comentários desmoralizantes, sem colocar a criança debaixo de, como o próprio artigo aí que o Diogo leu, né? Não humilhar a criança, não ameaçá-la, não ridicularizá-la, porque isso não faz parte de uma disciplina cristã. Essa questão que nós nascemos em pecado, né? Davi no Salmo 51, né, depois que ele teve o adultério com Batseba, se eu não pronunciei errado aqui, ele fala, Salmo 51:5, né? Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, né? Então, a gente tem que ter consciência realmente dessa queda do coração da criança, né? De não achar que ela é inocente ao ponto de não querer pecar, né? De não pecar. Sim. Eu estava lendo um texto que falava a respeito do estatuto da criança e do adolescente, numa parte que falava a respeito do papel dos pais. Eu até copiei e trouxe aqui porque fala assim, ó:
Dar limite aos filhos é demonstração de amor incondicional. Isso aqui, cara, isso aqui é bíblico, né? O Johnny acabou de ler o texto aí. Dar limites aos filhos é demonstração de amor incondicional. A sociedade não tolera crianças e adolescentes desordeiros, cheios de mimos e sem regras. Os pais têm o dever moral de educar seus filhos, e isto tem a ver com limite e amor. Caso contrário, estará sujeito a ver seus filhos transgredindo a lei, respondendo a um processo em consequência de suas ações negativas. O Diogo levantou esse ponto, né? Então é importante, porque de forma como nós amamos nossos filhos, assim como Deus nos ama e nos corrige, nós também amamos nossos filhos e queremos ver o bem deles. E aí é claro que a correção entra nisso daqui. E é bom pontuar, a disciplina, ela não é difícil só para os filhos, é difícil para os pais também. Não é uma tarefa fácil para o pai, né? Mas o livro de Provérbios admite e nos adverte também que se a gente não corrige os nossos filhos, a gente vai estar mostrando que nós não amamos de verdade, que já foi até lido esse texto aqui, né? Então é importante que a disciplina dos filhos também exige a disciplina dos pais. Então, assim, não é com raiva, não é na hora do desespero, então tem que ser feita com amor. Então vale aí que os pais tenham disciplina para que possam exercer disciplina sobre seus filhos também. Ô Rafa, e como experiência própria eu vou dizer, cara, eu acho que dói mais no pai ter que disciplinar o filho do que no próprio filho, porque depois ele passa e esquece, mas pro pai dói, viu, cara? Né, eu imagino. Eu falar pra você. Eu não, como eu disse, minha filha ainda é novinha, eu não tive essa experiência, mas acho que vocês dois aí, seu filho tem, que Johnny, 4 anos, o Diogo também, com o João, deve ter 5 anos? Sim. 4, indo pra 5 anos 2, né? Indo pra 5 anos 2. Eu vou dar um relato aqui, agora de filho, não de pai. Cara, eu lembro uma vez que a gente, por azar, né? Por azar não, por ser pecador, eu e meus irmãos, nós fizemos artes na escola no mesmo dia. E aí minha mãe foi chamada na escola. E aí chegou em casa, né, cara, minha mãe sempre foi mais rígida que meu pai, né, até porque meu pai e minha mãe eram separados, enfim. E aí minha mãe chegou em casa, tá, mandou os 3 pro banho, e chegou lá, comeu a cinta na harta, os 3 pelados no banho, mandou a cinta pra todo mundo. Aí, né, passou, né, ficamos lá, né, e aí beleza, aí nós ficamos lá tudo quietinho, aí a gente foi dormir. A minha mãe falou, vai todo mundo dormir agora, né? Fomos todos dormir. Aí a gente escutou lá no quarto uns barulhos estranhos. A gente foi lá, colocou o ouvido na porta. Cara, minha mãe tava chorando. Olha, a gente ouviu ela chorando. Então, assim, eu entendo que ela tava chorando porque ela tinha cometido, né? Tinha ali batido na gente. Né? Depois de adulto, né? A gente perguntou pra ela, eu fiquei chorando porque eu achei que eu bati em vocês demais, não sei o quê. E, cara, eu sou muito grato. Minha mãe, eu dou graças a Deus porque minha mãe me corrigiu, né? Porque eu aprendi a ter limites, eu aprendi a respeitar, né? E graças a Deus pela vara da disciplina, pela cinta naquele dia, né? Pela cinta da disciplina. E banho molhado ainda. Molhado, dói mais. Pelado ainda. Eu já apanhei muito dos meus pais nesse sentido, mas nunca algo que configurasse uma agressão severa, assim, nada disso também. Mas eu posso dizer assim com certa segurança de que grandes aprendizados e mudança de caráter e algumas ações que eu nunca mais cometi foi através da vara da disciplina, cara. Porque às vezes o pai fala, a gente não ouve, cara. A gente não ouve, é preciso que dê um chacoalhão na gente, sabe? Sim. E às vezes tem que ir pra esse lado. Não, obviamente, né, com agressão, mas você castigar o filho e explicar pra ele, olha, você sofreu essa consequência por causa disso, daquilo. O papai e a mamãe te ama, mas você não pode fazer isso. Se você fizer, você tá agindo errado e você vai ter consequências. Sim. Então, assim, são coisas que nos ajudam, cara. Essa sabedoria aqui no livro de Provérbios, ela é muito válida. E depois aí, né, caso minha mãe venha ouvir, depois que a gente ficou um pouquinho, uns 2 anos depois, a minha mãe parou de bater na gente, né, de disciplinar a gente. E aí ela começou, na hora do almoço, ela ficava falando pra gente, né, dando aqueles sermões, você não deve fazer isso. Aí a gente chegou um dia na mesa do almoço, eu falei pra minha mãe, mãe, faz o seguinte, me bate, pega a cinta, me bate, mas não fica falando no meu ouvido, senão, porque eu prefiro que pelo menos acaba mais rápido, né? Então ela ensinou que a gente devia respeitar ela no começo e depois a gente aprendeu a respeitar ela, né? E aí só com a conversa bastava, né? Ela não precisou corrigir mais fisicamente, porque a gente aprendeu lá no início, né? Ô, Johnny,
Na hora que você publicar lá no Instagram, marca a mãe do Diogo lá, por favor. Vou marcar. Só complementando isso, não sei se você já vai finalizar, Rafa, mas eu vi um vídeo do John Piper, ele falando sobre essa questão de educação dos filhos, e ele fala que ele entendeu com o tempo que não vou usar o termo punição física, mas as palmadas é mais libertador do que o castigo. Olha aí. Ele falou. Então, porque já demonstrava consequência e vida normal. Não ficava aquele negócio de ficar punindo ainda mais em um castigo longo. Com certeza. Legal. Bom, meus queridos ouvintes, é isso, estamos aí, né, nesse papo gostoso aqui, Johnny, Diogo, sobre filhos. Comenta aí se é pai, você é mãe, você já tem filhos, pretende ter. Com certeza você aprendeu algumas coisas aqui nesse episódio, né? Outro que você não deve fazer, porque você já viu aí o Diogo apanhando pelado, né? Então é perigoso. Eu acho que eles vão cortar isso aí e nem vai pro ar, viu? Senão eles vão prender minha mãe. Eu sou grato à minha mãe, amo minha mãe, por isso não tenho... Na verdade, eu acho que graças a isso eu respeito muito ela, tenho muito carinho por ela por conta disso. Isso não influenciou em nada em minha relação com ela. Na verdade, eu acho que só melhorou, né? Claro, com certeza, não tenha dúvida disso. Bom, vamos aí então finalizar esse episódio, pessoal. Vamos para as nossas considerações finais. Eu vou primeiro dessa vez, porque eu fiquei na cabeça um texto que o Diogo trouxe já nesse episódio, e eu não quero repetir aquilo que ele já falou, mas eu acho que é muito importante o que ele falou, e eu quero considerar finalmente aqui, justamente enfatizando aquilo que o Diogo já destacou, que é o texto do Salmo 127, porque a maioria das pessoas, quando vai falar de filhos, usam o verso 3, né, que os filhos são herança do Senhor, e são bênçãos, e são mesmo, isso é de fato, o texto tem razão, obviamente a Bíblia está correta nisso, mas se esquecem do contexto na qual esse texto está inserido, que é o texto inteiro do Salmo 127 que o Diogo leu aqui pra gente. Então, que nós que somos pais, nós possamos estar com isso inculcado na nossa mente, que em última análise, a prosperidade e a segurança, elas não são realizações nossas, são presentes de Deus. Como o Diogo leu, né? Se o Senhor não edificar a casa, vocês vão trabalhar à toa, sabe? É Deus quem edifica, é Deus quem cuida. Então, a gente se sobrecarregar no trabalho, a gente ter excesso de preocupação, tudo isso são coisas equivocadas. E o contexto inclui os filhos. Então, a prosperidade e a segurança dos nossos filhos não são realizações nossas. Isso é presente de Deus, né? A ideia dos nossos filhos serem felizes, serem prósperos, isso é obra de Deus. E eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente vê alguns pais que eles parecem que eles sufocam os filhos, né? Estão o tempo todo ali se envolvendo demais na vida dos filhos, só que os pais, eles não têm como garantir a saúde e a felicidade dos filhos, a menos que o Senhor entre na vida deles, né, como o texto diz, tudo isso vai ser em vão. Então, o segredo é que nós possamos, como pais cristãos que somos, entregar nossos filhos a Deus, pois Deus, ele é o único modo, né, de que nós temos aí de ter segurança de que vai guardá-los de forma eficaz. E eu sei que isso é um pouco agridoce, né? Porque, assim, a princípio isso é meio amargo na nossa boca, porque nos humilha, porque o controle foge das nossas mãos. A gente gosta de ter o controle dos nossos filhos na nossa mão, mas ao mesmo tempo também é doce, porque isso vai produzir no nosso coração uma grande paz de saber que Deus, que é infinitamente mais sábio do que nós, que é infinitamente maior do que nós, Ele está cuidando aí então da nossa casa, dos nossos filhos. Então que nós possamos deixar Deus edificar a nossa casa. Nós vamos sim trabalhar duro pela educação dos nossos filhos, vamos trabalhar duro pela edificação dos nossos filhos, mas com essa perspectiva libertadora de que no final, Deus, o Senhor da história, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, é Ele quem está edificando as nossas casas e é Ele quem vai cuidar aí dos nossos filhos. Eu finalizo com você que possa ser pai, você que possa ser casal aí, que está nos ouvindo e tenha dúvida, tenho ou não tenho filhos. Minha irmã, meu irmão, tenha filhos. Nós já explicamos aqui, você pela fé que tem em Deus, cumpra essa ordenança e vocês verão como é a maravilha de ter filho. E eu sempre, já até relatei talvez pro Rafa, que eu pude compreender um pouquinho do que de fato é o amor de Deus para comigo no dia em que eu peguei meu filho no colo pela primeira vez após o parto, e que ele tão pequenininho, ele não tinha nada para me oferecer, assim como eu não tenho nada para oferecer a Deus, e eu já amava ele incondicionalmente. Então, se tem algo que eu possa deixar, isso, que Deus abençoe vocês.
Bom, pessoal, eu primeiramente quero agradecer aí o convite, né, do Grego, de todos os membros, né, dizer que fiquei muito feliz com a oportunidade e espero ter contribuído algum pouco aí, né, e complementando o que o Johnny falou, né, irmãos, vocês são férteis, vocês, né, têm essa possibilidade fisiológica, são crentes, casados, tenham filhos. É uma benção, dá trabalho, custa dinheiro, são longas noites sem dormir, né, Rafa? Misericórdia. Ou dorme bem? Não dorme bem. Fica tranquilo, que em média 2 anos, tá? Mas realmente é recompensador, cara, é recompensador. É uma benção sem medida, sem tamanho. Não, ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Mas é muito prazeroso, muito prazeroso. O prazer, a felicidade, a alegria supera muito as dificuldades que nós temos para a criação dos filhos. Então eu agradeço, né? Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, pelo privilégio e ao do Grego também. Obrigado. Diogo, nós que agradecemos, muito obrigado, cara, pela sua participação. Com certeza você contribuiu muito para esse episódio e eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai aprender muito com tudo que foi falado aqui. Então não se esqueça, você que está nos ouvindo, se você concorda conosco, você pode contribuir conosco, obviamente que muitas coisas poderiam ser ditas, muitas coisas poderiam ser abordadas, mas nós enxugamos bem essa pauta para o episódio ficar bem objetivo. Mas claro, você pode comentar, né? Se você estiver ouvindo pelo YouTube, comente aí mesmo, no site, pelo site. Se você quiser nos mandar um e-mail, pode nos mandar, podcast@dogrego.com, estaremos respondendo para você. Mas gostaríamos aí da sua colaboração. E novamente, Diogo, muito obrigado, cara. Você está sempre bem-vindo aqui. Com certeza vai rolar outros convites, né, para outros episódios. Obrigado. Eu que agradeço. Johnny, vambora? Bora! É isso aí então, pessoal. Nós ficamos por aqui e a gente se vê então no próximo episódio, se Deus assim quiser e permitir. Valeu. Valeu, fiquem com Deus, Deus abençoe. Abraço, Deus abençoe.